Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro aqui com a gente. E vocês estão bem? Como é que vocês estão? Se estão bem ou não, tudo agora vai ficar bem melhor. Se prepara, porque além de informações valiosíssimas sobre saúde e sintomas que podem muitas vezes guardar fortes diagnósticos, você vai também se emocionar com as histórias de superação que você vai ver aqui no nosso programa. E hoje nós vamos conhecer juntos a história que vai mexer com o seu coração. É uma daquelas histórias que nos fazem parar, refletir, mas acima de tudo acreditar. A gente vai falar sobre superação, ciência, fé e esperança. E como tudo isso pode caminhar junto mesmo diante dos maiores desafios. Você vai conhecer uma família que decidiu se recusar a aceitar um não como resposta e toda essa história virou não só uma história real, mas sim um livro, um método e até uma clínica. Fica com a gente porque você vai poder ver hoje o que o poder da transformação é capaz. Mas acima de tudo você vai transformar as suas perspectivas. Mas antes de receber os nossos convidados aqui nos estúdios, eu quero fazer um convite para você. Você já me segue nas redes sociais? Ainda não? Então pega o celular, eu sei que ele está aí do lado, porque o celular não fica longe da nossa mão. E me segue agora no Instagram, @dr.rodrigogurgel. Vai lá no post, tem um postzinho hoje do nosso tema com os nossos convidados e conta pra gente o que você achou. Eu sempre acompanho os comentários, eu sempre acompanho as curtidas, eu gosto de ver a participação de vocês, então participa comigo. Eu tô te esperando lá, @dr.rodrigogurgel. E para contar a história de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio da TV Aparecida dois convidados muito especiais. Eles são ao mesmo tempo pais, cuidadores e profissionais de saúde. Eles conseguiram transformar a dor em propósito e juntos criaram um caminho que uniu ciência, intuição e fé. A Roberta Dias é naturopata com mais de 15 anos de experiência em saúde integrativa. E com formações internacionais, ela hoje também é doutoranda nos Estados Unidos. O Rafael Oliveira é médico, veterinário, mestre em farmacologia e com uma trajetória de pesquisa científica que virou um chamado pessoal após o diagnóstico do próprio filho, o Matheus. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. Prazer meu. Obrigado por aceitar o nosso convite, Rafael. Obrigado. Gente, pode ficar sentado. A casa é de vocês, tá? E vamos lá. Eu quero hoje conhecer um pouquinho da história de vocês. A nossa história de hoje se baseia no maior amor da vida de vocês, né? Sem dúvida. Então, conta pra mim, como é que essa história começou? Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser os dois. A casa é de vocês, a história é de vocês. Nos conta como é que tudo começou, como é que vocês descobriram tudo o que aconteceu, como é que foi essa trajetória inicial? Tudo começou em 2018, o Matheus estava com 2 anos e meio de idade e ele começou a ter sinais muito inespecíficos. Andar na ponta dos pés e ter um desequilíbrio. Eu percebia os amiguinhos evoluindo, os amiguinhos andando cada vez mais firminhos, né? Sim. Correndo com mais autonomia. E ele caía pra caramba, e tanto que eu brincava, eu falava, filho, você tá caindo igual uma jaca, e brincava com ele, virou brincadeira nossa ali dentro de casa, porque ele realmente não conseguia evoluir nessa parte. E aí isso foi se estendendo até o ponto de chamar a atenção e a gente fala, bom, na época eu estava estudando neurologia, comecei a perceber algumas coisas em cima do que eu estava ali vendo a teoria e eu falei, bom, acho que está na hora da gente procurar um neuro. E como é que foi essa procura? Pois é. Porque neuropediatra é uma especialidade um pouco difícil da gente encontrar, né? E quando encontra é difícil de marcar, né? E como é que foi isso? Foi uma saga, porque primeiro eu comecei ouvindo que eu era maluca. Sempre assim, né? Que, imagina, eu tinha que respeitar o time do Matheus, que ele estava em processo de desenvolvimento e que estava tudo certo e não tinha nada e o coração ali incomodando. Até que a gente encontrou uma neuropediatra, que foi a primeira pessoa que realmente colocou a mão nele para fazer exame. Sim. E aí o coração bateu forte, porque ela falou, opa,
tem coisa aqui. Aí foi a primeira pessoa que... Pediu os exames, mas ela começou a fazer essa investigação através dos sintomas clínicos, dos sinais que ele mostrava, e começou a evoluir até vocês chegarem no neurologista? Foi ficando mais evidente. O que ele apresentava de evidência? A fala começou a modificar um pouco, a fala começou a ficar mais pastosa. E aí, quando ela checou que realmente havia alguma diferença ali nos exames neurológicos que ela tinha feito, ela começou a pedir exame. E a grande saga das doenças raras é que os exames são normais, porque são exames complexos. Então, exame normal, aí próxima fase, exame normal, exame normal, exame normal. E essa busca toda durou quase 2 anos. É isso que eu ia perguntar, 2 anos de busca. Quase 2 anos para fechar com o algo diagnóstico. evoluindo. Sim. E o coração na mão. Exato. É muito importante a gente estar lembrando isso, né? Não só vocês, mas o próprio pessoal de casa. O quanto é importante as pessoas que estão à nossa volta, seja aquelas que moram com a gente ou não, que fazem parte do nosso meio social, tá reparando. Às vezes a gente vê algo de errado com um colega, que pode acontecer lá na frente durante a vida, e a gente fica com medo de falar para ele. Não tenha medo, né? Tudo que você faça ou fale com educação, com respeito, com cuidado, vai ser bem recebido. E quando você chegar no profissional, você vai conseguir perceber também qual é o tipo de profissional que você está lidando. Não adianta o profissional ele ser legalzinho, sorridente, não é verdade? Que isso a gente pode encontrar. O profissional tem que ser bom, ele tem que ser acolhedor. Ele tem que chegar para você e falar assim, peraí, pega na tua mão e fala, vamos junto e nós vamos cavucar isso aqui até a gente achar. Porque a gente vê muitas pessoas com problemas arrastados durante muito tempo, sem o diagnóstico, porque o profissional da saúde, eu estou falando médico, mas a gente tem todos os profissionais da saúde, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né, os profissionais, os psicólogos, se você tem que ver a sua evolução. Se você não vê a sua evolução, tem alguma coisa errada. Ele tem que cavucar, ele tem que correr atrás junto com você. Então, nós temos que parar com essa mania de ser encantado com palavras, com sorrisos, com a cadeira sendo puxada. Isso faz parte, isso tem que existir, mas isso não é o extraordinário. O extraordinário é ele ir com você até o final. Ele vê que tudo que ele está fazendo ou não está dando certo, ou o cerco está fechando. E encontrar como foi encontrado com vocês. Doutor Rodrigo, se me permite, eu queria até falar sobre isso, porque eu acho que uma das carências que a gente tem é as pessoas acharem que o médico que é acolhedor, ele é melhor ou mais atencioso. Eu acho que isso é uma obrigação de quem está lidando com saúde. Exatamente. Né? E eu acho que também é um ponto importante a ser levantado. A gente tem que perceber que o médico ele está tendo a capacidade de nos ouvir. Porque é muito complicado você vivendo um momento difícil e você ainda fala, não, isso não é nada, ou depois a gente olha ou volta depois, Não, vamos acolher. É muito importante a gente levantar dentro dos profissionais de saúde essa verdade. Uma época que eu estava trabalhando muito, inclusive, foi nesse momento que ele começou a apresentar mais alterações, que era algo como se fosse saudade do pai, a minha ausência. Mas chegou a acontecer, eu estava fazendo mestrado na ocasião, eu saí numa sexta-feira e quando eu voltei no domingo, o Matheus já era uma criança diferente. Ele já falava com mais dificuldade. Então eu falei, Roberto, o que aconteceu em 3 dias? E aí o profissional falou, não, isso é saudade. Eu falei, não tem sentido. Não a tem saudade como faz falar diferente. A gente saudade pode trazer filho, né? algumas características, assim, a criança fica mais manhosa, né? Fala com a vozinha diferente para poder... Mas você percebe que aquilo dali é uma mãe, é uma saudade. Não é uma coisa constante, como você percebeu. Isso. Então, assim, eu ia perguntar exatamente para você isso. Porque a gente sempre vê a mãe prestando bastante atenção. A mãe é acolhida. É mãe. Sim. Né? E o pai, ele sempre olha com uma visão mais de, olha, eu vou te colocar mais no mundo, eu vou te ensinar o mundo, e a mãe, eu vou te acolher no mundo. Sim. E como é que foi para você como pai isso? Foi uma época que eu estava trabalhando muito. E aí eu percebi que estava até difícil conciliar, porque eu tinha
uma necessidade muito grande de trabalhar, eu saía muito cedo, chegava tarde, e eu comecei a me ver dividindo o tempo entre o trabalho e precisar sair para acompanhar o Matheus em exames junto com a Roberta. Teve ocasião que a gente precisou até fazer sedação para fazer exames de imagem. E a gente começa a olhar e falar, nossa, mas o que está acontecendo? A gente sempre pensa, não, é algo que vai ser simples e alguma hora o médico vai descobrir, um exame vai mostrar e a gente vai usar um remédio e vai resolver. Só que, como a Roberta comentou, a gente fez 1, 2, 3 exames, passou por 1, 2, 3 profissionais. Início todo mundo, não, pode ser autismo. Então fizemos todas as avaliações, descartamos também a possibilidade do autismo. E quando a gente descartou essa possibilidade, a gente começou a ficar com um pouco mais de receio. A gente falou, opa, pode ser algo mais grave. Sim. E os exames normais não mostravam. E o Matheus começou a ficar mais agitado, a não dormir tão bem. Ele começou a apresentar gagueira e ele queria às vezes falar com a gente algumas coisas. Eu percebia que ele tinha dificuldade. E aí, ali começou a aparecer uma preocupação do nosso lado e pensar, nossa, o que está acontecendo com ele e por que os médicos não conseguem identificar? E nessa saga passaram-se quase 2 anos. É muito tempo. Né? É muito tempo. A gente vai segurar agora nos 2 anos, que a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre isso. E você aí de casa, já a gente vai continuar com o nosso programa, já a gente vai falar um pouco mais sobre o Matheus, mas antes eu quero falar com você. Você já me segue nas redes sociais, já viu como é que nosso programa funciona, já viu qual é a nossa postagem de hoje? Se não seguir, segue lá, @dr.rodrigogurgel. Eu quero te ouvir, eu quero ouvir a sua história. Você tem alguma história importante? Algum diagnóstico que foi diferente? Ou um diagnóstico simples, mas que demorou pra caramba para você conseguir encontrar a solução, encontrar o acolhimento? Se você tem uma história ou conhece alguém, manda pra gente, escreve lá pra mim. Eu tô sempre olhando, sempre acompanhando. Eu acompanho a sua história também e eu quero a sua história emocionante aqui comigo. E agora nós vamos ler algumas mensagens que foram deixadas, né, nas redes sociais. Vamos lá. Bom, parabéns, Dr. Rodrigo, Jaqueline Claudino. Que programa maravilhoso, esclarecedor, muito sucesso na sua nova jornada, porque é o melhor angiologista que eu já conheci. Obrigado, Jaqueline, profissional de excelência. Sucesso total para o meu amigo da Estética Fisiocorpo, lugar maravilhoso de amigos maravilhosos. E se você tem uma mensagem, manda pra gente. A gente quer ouvir, dar a sua opinião, dar a sua sugestão. É sempre muito bom para nós que estamos aqui na TV Aparecida te ouvir. A casa é de vocês e o programa é de vocês, é feito para vocês. De volta aqui com Você Bem Melhor, mas antes de continuar, que tal a gente recapitular os pontos mais marcantes dessa história inspiradora? Olha aí no VT junto comigo. Quando Matheus tinha apenas 2 anos, começou a mostrar alguns sinais inespecíficos, como andar na ponta dos pés, ter desequilíbrios e sem desenvolvimento. Resolveram, então, procurar uma neuropediatra, que lhes disse que tinha algo de errado. Começaram a fazer exames, com uma busca que durou quase 2 anos. Alguns profissionais até acharam que poderia ser autismo, mas, após investigarem mais sobre, essa possibilidade foi descartada. E os pais ficavam apreensivos, por não saber o que poderia ser. Então vocês viram aí tudo o que aconteceu com o Matheus, essa história inspiradora. E nós vamos continuar aqui um pouquinho falando, né, sobre a história do Matheus com os pais do Matheus, que são a Roberta e o Rafael. Gente, antes de a gente revelar o diagnóstico dele, nós paramos aí na parte em que os exames começaram a deixar vocês um pouco mais apreensivos, tá? E como é que vocês chegaram ao diagnóstico antes da gente liberar o nome aqui para a gente poder ficar um pouco mais à vontade para falar? Depois de 2 anos de busca, a neurologista, que a Roberta comentou inclusive... Qual o nome dela?
É Abel, doutora Abel. Doutora Isabel. Doutora Isabel. Isabel, lembra o sobrenome? Eu não lembro. Então, doutora Isabel, obrigado. Você é um anjo, né? Um anjo de competência que ajudou eles a chegarem a esse diagnóstico, né? Mande a doutora Isabel assistir. Com certeza. Diga lá. E aí ela chegou ao diagnóstico. E aí ela falou assim, olha, a gente não pode perder muito mais tempo, porque o Matheus começou a apresentar algumas perdas e a gente tem receio de, se a gente demorar muito mais tempo, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que é, a gente não tem como tratar algo que a gente não conhece. Então, ela falou, devemos então buscar o exame genético, Sim. fazer o exoma, para que a gente possa então descartar pelo menos, se não der nada, não apresentar nada no exame, que descartou diversas situações complicadas. E se apresentar realmente alguma coisa, a gente já sabe o que é, vai ter um nome, e a partir dali a gente consegue tratar o Matheus. Esse exame já foi pago. Esse foi pago. Quanto custa um exame desse? Na época a gente pagou R$5.000. 5 mil reais. É caro. Um tempo atrás isso era bem caro. É caro. E aí, vamos dar uma olhadinha no diagnóstico do que o exame mostrou pra gente? O diagnóstico do Matheus, mostrar pro pessoal de casa, síndrome de Tay-Sachs. Bom, papai e mamãe, o que é a síndrome de Tay-Sachs? Tay-Sachs é uma doença considerada rara, neurodegenerativa, que até o momento não tem cura e nem tratamento algum na medicina tradicional, e que todas as crianças ou todos os indivíduos que apresentam essa doença, 100% deles vêm a óbito. 100% vem a óbito. Então, gente, foge a palavra para falar isso, né? Porque assim, nós estamos falando com pais que recebem um diagnóstico onde o óbito é 100%. É algo muito impactante, até para quem assiste, até meu caso que sou médico, e nós estamos tratando não só de uma criança, mas nós estamos tratando de uma família. É sempre muito delicado falar isso para um paciente e você receber uma sentença, porque é uma sentença. E como é que você faz para viver dali para frente? Mas hoje vocês vão perceber que eu não chamei nenhum profissional, porque eu estou com 2 profissionais da saúde aqui. E vocês vão entender por quê. Mas antes eu queria conhecer o Matheus. O Matheus, ele não está aqui, tá? Os pais vieram representando, mas não é por isso que a gente vai deixar de conhecer o Matheus, né? Tá ali o Matheus. Ele tá fazendo o quê aí? Fisioterapia? Ele tá fazendo fono. Fono? É. Olha só. Quantas vezes ele faz fono? Como é que é esse tratamento dele hoje? É um tratamento bastante simples, porque em se tratando de uma doença metabólica, Sim. nós optamos por uma questão até particular nossa como casal. O Rafael, ele vem de uma formação muito alopática. Sim. E eu fui transformando e tendendo à naturopatia. Quando veio o diagnóstico, ele achou que ia encontrar na medicina convencional. Ele trabalhava num lugar em que ele tinha acesso aos maiores laboratórios, né, que a gente tem no mundo, e ele achou que ele ia encontrar ali uma resposta, um acalento, uma tentativa de estudo, e não foi isso que aconteceu. Caiu na minha conta. Ele falou, olha, eu não consigo nada, vai ser você. E aí eu disse, bom, vamos lá, mas você não pode colocar isso na minha conta depois, porque, né, pelo amor de Deus, vai ficar viúvo. Só curiosidade mesmo, né? A gente sabe que é fatal, né, pelo que passam pra gente. Qual é a expectativa de vida da criança com Tay-Sachs? Eu vou te responder isso trazendo uma estatística real. Tá. Junto com o Matheus, foram diagnosticadas mais 4 crianças com a mesma mutação, porque Tay-Sachs tem várias mutações. Sim. Que acometem as crianças em fases um pouco diferentes e levam à mortalidade em fases um pouco diferentes também. Sim. 4 crianças, 5 com o Matheus, todas diagnosticadas na mesma época, no mesmo ano de nascimento, com a mesma mutação. Todas já estão falecidas, menos o Matheus. Caramba. Faleceram aí, gente, antes dos 9 anos de idade ou logo em seguida de completar 9 A última faleceu em outubro do ano passado
e já estava há mais de um ano em estado vegetativo. Caramba! Então, assim, gente, por que eu queria falar isso? Porque na apresentação nós mostramos qual é a formação dos dois, os dois são da área da saúde. E quando eu falei na abertura que eles não aceitaram o não vai dar, o seu filho, desculpa a palavra, o seu filho vai morrer, eles não aceitaram. Sim. Né? Então, é aquela hora em que você pensa, é o coração ou é a profissão? Porque ninguém podia fazer mais nada. E quem podia fazer alguma coisa eram vocês. E aí, eles usaram o coração para pôr a profissão à frente e fazer o que eles fizeram. E conta o que vocês fizeram. O que aconteceu no início foi que, assim, meu pai e meu irmão são médicos. Sim. Então, eu busquei contatos e eles me ajudaram muito. A gente tentou encontrar alternativas dentro dos tratamentos tradicionais. E foi o que a Roberta comentou. A gente praticamente só teve meus pêsames. Infelizmente, não há nada a ser feito. Que pesado sinto isso. muito pelo diagnóstico. Era a frase mais constante que a gente ouvia. E sempre... Ai, meu Deus. Com sinto pena. muito. Aí até a gente que estava tentando se manter forte, até a gente sentia pena da gente mesmo. Sim, né? sim. Eu tinha visto uma frase que dizem que é do Albert Einstein, que insanidade é você fazer repetidas vezes a mesma coisa e esperar um resultado diferente. E eu olhei para a Roberta e eu falei assim, o que eu tô vendo é insanidade, porque todo mundo reza e pede algo diferente, mas as práticas no dia a dia são as mesmas, Sim. Os tratamentos são os mesmos, todos eles estão seguindo o mesmo padrão. Eu falei para a Roberta, então vamos fazer o contrário. Eu estudei muito estatística, né? Falei, então, matematicamente, vamos fazer o seguinte, se eles vão para lá, a gente vai para o outro lado. Talvez a gente tenha mais chance. E se não der certo, como a Roberta falou, eu vou assumir um tratamento. Eu tenho conhecimento para a gente fazer algo diferente. Mas e se der errado? A gente vai assumir o risco. O que é pior do que perder o próprio filho? Tem pior do que isso, do que a própria morte? Então, vamos correr esse risco juntos e vamos fazer o que tem que ser feito. Sim. E a partir dali a gente tomou uma decisão juntos, de que a gente ia traçar um caminho diferente para o Mateus e buscar a partir dali algo diferente. A gente não sabia o que era. Mas e aí vocês iam Deus chegar ali. encaminhou a gente da melhor forma possível. A gente vai escutar já isso aí, que eu quero saber mais um pouco, aprofundar bastante, porque virou de uma notícia trágica a uma virada de mesa. Com certeza. Contrariando a todos e a todas. Né? Exato. E vocês vão ver já isso, mas antes a gente vai falar sobre algo muito importante. Sabe o que é importante? Saber se vocês nos seguem, se vocês estão conosco, se vocês estão sabendo o que está acontecendo aqui hoje. Está lá no nosso post, fizemos uma postagem sobre o nosso programa. Se você está nos seguindo, sabe como está desenrolando aqui a cada semana, né, os nossos programas, os nossos casos extraordinários, todos, graças a Deus, encaminhados de uma maneira positiva. Passa a nos seguir, diz pra gente lá o que você tá achando, manda a sua história, conhece alguém com uma história diferente, demorou para achar algum diagnóstico? Manda pra gente. Tá no caminho da cura? Manda pra gente. É algo raro que contrariou a tudo e a todos? Manda pra gente. Bom, nós tivemos aqui o nosso programa, né, com o Dr. Bruno, a história da Franciele sobre fibromialgia. Tivemos aqui várias mensagens, pessoal agradecendo, amei o programa, né? A Paula e Luísa, ainda mais. Eu tenho enxaqueca e dor de coluna. Fala lá com o Dr. Bruno que ele é maravilhoso. Bom, pessoa falando, olha, como é sofrido, eu sou uma paciente fibromialgica, que era o caso do dia, mas eu estou vivendo uma batalha, né? Ótimo programa, a Mônica falando, e a Isabel, foi um programa lindo, repleto de informações, o Dr. Rodrigo fez uma bela apresentação, obrigado, Isabel. Gente, é isso, a gente quer o feedback de vocês, que vocês falem pra gente o que vocês estão achando, nos deem algumas dicas, algumas sugestões, manda a sua história, a história de quem você conhece, que vai ser muito bem-vindo, eu quero receber vocês aqui no Você Bem Melhor. De volta com Você Bem Melhor, aqui dos estúdios da TV Aparecida, na capital mariana da fé. E se tem uma coisa que a gente faz questão de lembrar, é que cuidar da vida é um gesto de amor. E nós vamos dar continuidade aqui, conversando sobre o caso do Mateus,
com o Rafael e com a Roberta, que são os pais dele. O Mateus tem síndrome de Tay-Sachs, que é uma doença degenerativa, estou errado? Neurodegenerativa na sua definição, e que eles receberam com esse diagnóstico uma sentença de que o Mateus não ia viver. Daí, eles resolveram, como profissionais da saúde, ir no caminho, como o próprio pai, o Rafael falou, ir no caminho oposto ao que todo mundo fazia. E começaram a arregaçar as mangas e não aceitar o que o mundo e o que a inteligência do ser humano, limitada até então, dizia. E aí, dentro do estudo de vocês, como é que vocês começaram a fazer? Criaram formas de tratar? Como foi esse tratamento que vocês fizeram? Começou com esse combinado, que eu comecei contando e o Rafael concluiu, que foi justamente o vamos fazer tudo diferente. E aí, graças a Deus, isso veio antes do diagnóstico. Então eu comecei, coloco um fitoterápico, tira, põe um negócio, põe outro tal, e de repente ele tinha melhorado alguma coisa. Isso não é neurodegenerativo, que tinha sido o alerta. Precisamos correr com o diagnóstico, porque nós estamos tentando diagnosticar uma doença neurodegenerativa. Afinal de contas, ele está tendo perdas. Mas o que a gente aprende? Você aprende que degenerativo tem jeito? Não. Então, o que eu pensei? A médica tá malucona, tá tudo certo, a gente vai fechar um diagnóstico e vamos tratar e tá tudo certo. Nunca imaginei que aquilo era um despertar para o propósito que Deus tinha pra gente. E nesse põe, tira, ele melhorava uma coisa, piorava a outra, mas o meu coração estava em paz. Não é neurodegenerativo, porque neurodegenerativo não melhora. Pois bem, veio o diagnóstico, era neurodegenerativo, e aí, em vez da gente se desesperar, arrancar os cabelos e surtar, a gente falou, então, vamos nos aprofundar nisso. E a gente começou uma busca incessante por estudo, material, cursos, tecnologia, e a gente foi entendendo que o que a gente precisava mexer a partir de um diagnóstico de uma doença genética era, então, epigenética, que é como esses genes se manifestam. Então, acabamos chegando na física. Saímos da área médica, convencional. Sim. Inclusive o que a gente trabalha hoje nem é considerado ato médico, justamente porque a gente trabalha com física. Então, aquela questão de manifestação gênica é porque a proteína se acopla, traduz uma determinada proteína doente, e aí como é que eu faço? Então, aquilo tem que estar inacessível, está desligado. Também foi estudar biofísica aplicada à saúde, e assim nós desenvolvemos um método que hoje eu posso dizer com segurança, já estacionou a doença do Mateus há muitos anos, e ele é a única, ou não mais a única, vou já dar esse spoiler, mas a primeira criança no mundo a entrar e comprovadamente em estado regenerativo. O Mateus chegou a convulsionar 150 vezes por mês, e isso ser um número ótimo, porque eu controlava só com o uso de cannabis medicinal. Sim. E as outras crianças convulsionavam igual ou mais, usando 5, 6 anticonvulsivantes associados. Caramba. Então isso era um resultado incrível. E hoje o que eu posso dizer com muita alegria é que o Mateus não convulsiona mais. Olha. E ele não usa anticonvulsivante, nada. Então, um estado regenerativo comprovado. E o que essa história do Mateus se transformou? Essa história do Mateus se transformou, eu gostaria até de te presentear, doutor Rodrigo. Obrigado. Se transformou nessa verdade, que para nós, diagnóstico gente, olha, não é destino, olha, é a só nossa da Roberta verdade. Dias e do Rafael, que são os pais do Mateus, está aqui, olha, diagnóstico não é o destino, né? Aqui está a história do Mateus, a gente já vai falar sobre isso, mas aqui está a história de até onde o amor de um pai e de uma mãe chega. Obrigado. Eu vou ler, com certeza, e vou dar o meu parecer a vocês.
Vou ter esse maior prazer. E como é que está hoje isso tudo? Hoje o Matheus é uma criança que está em estado regenerativo. Sim. E abriu portas para outras crianças poderem ter esse mesmo final feliz. Hoje a gente tem mais pacientes que também estão em estado aí estacionando a doença já, e não só para Tay-Sachs. Hoje a gente conseguiu ampliar. A gente trabalha num formato, Dr. Rodrigo, que a gente leva a possibilidade de esperança real de cura para qualquer problema de saúde. Então a gente já trata com sucesso de câncer, Alzheimer, autismo e outras degenerativas. A gente tem vários pacientes de doenças degenerativas. A gente já vai conversar rapidinho, que a gente tem algumas considerações para fazer sobre isso muito importantes. E você aí de casa, né? Enquanto isso, eu quero mostrar uma coisinha para vocês que é de suma importância. É só você seguir a gente, se não segue lá no YouTube, youtube.com/TV Aparecida. E aqui está na tela o nosso YouTube com todos os nossos programas, todas as nossas considerações, tudo que nós falamos até hoje aqui, todos os nossos convidados, a lição de vida. Então, olha, já vai lá, já pode curtir os nossos programas, né? Ativar lá o lembrete, se inscrever, porque nós estamos esperando a sua participação. Deixa também o seu comentário, que você escreve lá, nós estamos vendo também. E para você, Roberta, e para você, Rafael, a nossa produção preparou um presente. É um presente muito simples. Deixa eu pegar aqui. O livro do Matheus, que é esse, ele está aqui escrito. É uma lembrança nossa da história de vocês. E é um livro em branco. Aqui nós queremos que vocês escrevam a nova história. A nova história de vocês, a nova história do Matheus. Vocês podem escrever, vocês podem desenhar, vocês podem tirar foto, que é uma coisa que a gente não faz hoje, né? Ficar tudo no celular. Eu falei, pessoal, você tem certeza que o celular está na mão de vocês. Vocês podem colocar fotos da nova vida que vocês plantaram, que vocês encararam. É um presente que parece que está em branco, mas tem muita coisa aqui. E quem vai decidir como é que vai escrever são vocês. Porque eu já vi que vocês estão bons de escrever livro, tá? A aceita é muito de coração nosso, é de vocês, é para vocês. Aqui o programa vai de ter hoje muita memória de outras crianças também. Com certeza. E eu queria que todos pudessem vir aqui contar cada um a sua história. Nós estamos abertos a todos eles, tá? Com certeza. Vamos sentar que eu quero falar uma coisa para vocês muito importante. Muito Vou até obrigada. tomar água, porque assim, o Você Bem Melhor vai acabar me matando. Porque eu tenho que respirar fundo para falar com vocês. Bom, Roberta e Rafael. Quantas pessoas precisam pular de um avião sem paraquedas para você provar que morre? É sobre isso. E eu não consigo mensurar o que vocês enfrentaram. Primeiro, porque, como eu falei, vocês tiveram que botar o coração atrás, a profissão na frente, mas trabalhar com amor, que é o que eu tenho que fazer no meu consultório. Tá? É o que eu preciso fazer no meu consultório e que todos os profissionais da saúde também têm que fazer. Você botar a razão na frente, mas você saber que por trás daquilo que você está fazendo na razão tem um coração. Né? Eu vou repetir o que eu falo todo o programa. Se o Matheus entrar no meu consultório, ele não pode ser um Matheus. Ele tem que ser o Matheus. Porque ele tem um Rafael, ele tem uma Roberta em casa esperando ele ficar bom. Você teve que ser muito mãe. E o Rafael, muito pai. Né? Amanhã, né? Que é o dia que após o nosso programa ao ar, é o Dia dos Pais. E eu sou pai. E eu não consigo mensurar isso. Eu não vou deixar vocês irem embora sem dar o contato de vocês. Onde é que a gente pode encontrar
Roberto e o Rafael, onde é que a gente pode encontrar vocês? Pode falar para o pessoal de casa. A maneira mais fácil, eu acho, de encontrar é Instagram hoje, Sim. né? Então, a minha rede pessoal é @DRA roberta.dias. E lá vai encontrar, inclusive, a rede do Matheus, para quem tiver curiosidade de acompanhar a rede de trabalho, que é a Conceito Vida, é a nossa clínica hoje. Eu quero muito te agradecer. E que hoje a gente tem essa possibilidade de multiplicar esse milagre para outras famílias e outras crianças poderem viver o mesmo milagre que nós estamos vivendo. Então, a gente é muito grato por tudo isso, né? E a gente agradece muito Deus por ter colocado essa situação no nosso caminho. Obrigado. Gratidão. E qual é o milagre que você vai vir me contar, né? Hoje eles trouxeram aqui que não há o impossível. Se você está recebendo seu diagnóstico hoje, já tem um diagnóstico já pronto e está desesperado, respira fundo, porque o seu lugar vai ser esse, eu não tenho dúvida. E é assim que a gente chega ao fim de mais um programa do Você Bem Melhor de hoje, com o coração tocado, cheio de inspiração. Foi uma história incrível, daquelas que faz a gente parar, respirar fundo e refletir sobre o que realmente importa. Eu espero de verdade que você aí de casa também esteja sentindo só um pouquinho melhor, ou muito melhor. E lembre-se, você pode rever essa entrevista lá no canal do YouTube da TV Aparecida. Compartilha com alguém que está precisando dessa mensagem, porque essa história pode fazer toda a diferença. No próximo programa a gente volta com mais histórias de superação e conteúdos que podem transformar a sua vida. Então, já deixa marcado na sua agenda. Tem um encontro marcado comigo aqui semana que vem, tá? Às 16 horas. Para os papais, feliz Dia dos Pais. E para o Matheus, parabéns. Até o próximo programa. Tchau, tchau.